Existe uma coisa curiosa sobre crescer. Quando a gente é criança, o Homem-Aranha parece o herói mais divertido que existe. Você olha pra ele e pensa nas teias, nos prédios, nas acrobacias, nas piadas. Você sonha em vestir aquela máscara, em balançar pela cidade, em salvar o dia, mas acontece uma coisa engraçada quando a gente cresce. A gente continua querendo ser o Homem-Aranha, só que por um motivo completamente diferente. Porque quando você vira adulto, percebe que o verdadeiro superpoder dele nunca foi soltar teias, foi continuar sendo uma pessoa boa, mesmo quando a vida fazia de tudo para convencê-lo do contrário. Eu fui no cinema ver o filme do Homem-Aranha, o novo filme, e eu saí pensando nisso. E pela primeira vez em muito tempo, eu não fiquei refletindo sobre a luta final, nem sobre os efeitos especiais, nem sobre qual uniforme ficou mais bonito. Eu fiquei pensando em quantas vezes eu já fui o Peter Parker, porque talvez esse nunca tenha sido um filme sobre o Homem-Aranha. Talvez tenha sido um filme sobre o Peter. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque todo mundo quer ser o Homem-Aranha, mas ninguém quer viver como Peter Parker. Ninguém quer crescer sem os pais, ser criado pelos tios, perder pessoas que ama, chegar atrasado no trabalho, contar moedas para pagar as contas, ser mal interpretado, errar tentando acertar, tomar decisões impossíveis, conviver com culpa, olhar para trás imaginando se poderia ter feito diferente. Todo mundo quer vestir a máscara. Ninguém quer carregar o peso dela. E talvez seja justamente por isso que, entre todos os heróis que existem, o Peter Parker continua sendo aquele com quem mais as pessoas se identificam. Porque ele nunca foi um bilionário, um deus, um rei. Ele sempre foi só um garoto, tentando sobreviver à vida. E talvez seja exatamente aí que mora a genialidade desse personagem. Quando eu era criança, eu achava que o maior problema do Peter Parker era enfrentar o Duende Verde. Hoje, eu acho que o maior problema dele era outro. Era acordar todos os dias acreditando que precisava salvar todo mundo, dar conta de tudo, resolver todos os problemas e ainda convencer o mundo inteiro de que estava tudo bem. Existe uma cena nesse novo filme que ficou presa na minha cabeça, mas não porque ela é grandiosa. Na verdade, ela é dolorosamente humana. Durante uma boa parte da história, o Peter toma uma decisão. Ele acredita que proteger as pessoas que ama, ele precisa desaparecer da vida delas. Ele decide que o preço da segurança de quem ama é a própria solidão. E sabe o que mais me assustou nessa escolha? Foi perceber que ela fazia sentido. Não porque ela estivesse certa, mas porque eu entendi exatamente por que ele estava fazendo aquilo. Quem nunca olhou para alguém que ama e pensou: eu não quero colocar esse peso em você, você já tem problemas demais, eu consigo resolver isso sozinho. À primeira vista parece altruísmo, parece maturidade, parece amor. Mas será que é mesmo? Ou será que às vezes a gente chama de proteção aquilo que na verdade é medo? Porque existe uma pergunta que esse filme fez sem nunca dizê-la em voz alta. Uma pergunta que ficou ecoando na minha cabeça desde que os créditos subiram. Quanto da sua própria vida você está disposto a sacrificar para proteger quem ama? O Peter responde essa pergunta logo no começo. Tudo. Ele sacrifica os amigos, o amor, a própria identidade, a chance de ser feliz. Ele deixa de viver como Peter Parker e passa a existir apenas como um Homem-Aranha. Só que existe um detalhe cruel nisso tudo. Quando você passa tempo demais tentando ser o herói de todo mundo, você começa a esquecer da única pessoa que nunca deveria abandonar: você mesmo. E talvez seja essa a maior tragédia do Peter Parker. Não perder pessoas, não enfrentar vilões, não carregar culpa. A maior tragédia dele é acreditar que o amor
significa carregar tudo isso sozinho. Porque no fundo, o problema nunca foi o luto, nunca foi a responsabilidade, nunca foi a dor. O problema sempre foi acreditar que precisava enfrentar tudo isso sozinho. E foi exatamente nesse momento que eu percebi que aquele filme já não estava mais falando sobre o Peter. Ele estava falando sobre mim. Talvez também sobre você. Existe uma característica do Peter Parker que sempre foi vista como uma virtude. Ele coloca as outras pessoas acima dele, sempre. Se existe uma escolha entre o bem-estar dele e o de alguém que ele ama, ele nunca escolhe a si mesmo. E durante muito tempo, eu também achei isso bonito. Achei que era isso que fazia dele um herói. Mas esse filme me fez enxergar uma coisa diferente. Talvez exista um momento em que uma qualidade levada ao extremo deixa de ser uma qualidade. Porque proteger alguém e carregar tudo sozinho não são a mesma coisa. Depois de tudo o que aconteceu na vida dele, o Peter chega a uma conclusão. Uma conclusão que, olhando de fora, parece nobre. Se as pessoas que eu amo estiverem longe de mim, elas estarão seguras. Então, ele desaparece. Não porque deixou de amar, mas justamente porque ama demais. Ele abre mão da própria felicidade, da companhia, da vida que ele queria viver, tudo isso para garantir que ninguém mais se machuque por causa dele. E sabe qual é a parte mais cruel? É que ele realmente acredita que está fazendo a coisa certa. Porque a culpa faz isso com a gente. Ela muda completamente a forma como enxergamos o mundo. Depois que alguma coisa muito ruim acontece, a gente começa a acreditar que precisa prever todas as tragédias, evitar todos os erros e controlar todas as possibilidades, como se a próxima dor dependesse apenas da nossa capacidade de impedir que ela aconteça. O Peter começa a viver exatamente assim. Ele deixa de viver um dia de cada vez. Agora, ele vive sempre alguns passos à frente, calculando, antecipando, tentando impedir qualquer possibilidade de sofrimento. Isso me lembrou muito uma coisa que a gente está muito acostumado a lidar rotineiramente: a ansiedade. Porque a ansiedade faz exatamente isso. Ela convence a gente de que descansar é perigoso, baixar a guarda é um erro, e se alguma coisa der errado, a culpa vai ser nossa por não termos previsto antes. Então, aos poucos, viver deixa de ser viver. Cada decisão parece definitiva, cada escolha parece irreversível, cada erro parece imperdoável, e sem perceber, você começa a acreditar que só existe uma solução: carregar tudo sozinho. Porque se você sofrer em silêncio, ninguém mais sofre. Pelo menos é isso que você acredita. E talvez tenha sido essa parte do filme que mais me machucou. Porque eu já pensei exatamente assim. Na verdade, acho que é correto afirmar que eu ainda penso assim. Eu já achei que esconder o que eu sentia era uma forma de proteger quem eu amava. Já pensei que contar os meus problemas seria egoísmo. Que pedir ajuda seria colocar um peso nas costas de alguém que não tinha obrigação nenhuma de carregar aquilo. Então eu fazia exatamente o que o Peter fazia. Sorria, fingia que estava tudo bem, dizia que dava conta, enquanto por dentro tudo já tinha desmoronado há muito tempo. Só que existe uma diferença enorme entre proteger alguém e decidir por essa pessoa. Porque quando o Peter olha para MJ e decide que ela seria mais feliz sem ele, ele tira dela a oportunidade de escolher. Ele decide sozinho qual vida ela deve viver, qual dor ela pode sentir e qual risco ela pode correr. E talvez aí que esteja o maior erro dele, porque amar alguém também é confiar nessa pessoa. Confiar que se ela pudesse escolher, talvez ela escolhesse ficar. Talvez escolhesse dividir esse peso e talvez escolhesse enfrentar a tempestade junto com você. Mas o medo tem uma característica muito cruel. Ele sempre se fantasia de amor. Ele diz que você está protegendo alguém, quando muitas vezes você está protegendo a si mesmo da possibilidade de perder essa pessoa outra vez. E existe uma frase muito bonita que as pessoas gostam de repetir: que se você ama alguém, deixa essa pessoa aí. Eu nunca consegui concordar completamente com ela.
porque ninguém escolhe amar desse jeito. Ninguém escolhe assistir de longe a pessoa que ama reconstruindo uma vida da qual você não fez mais parte. Ninguém escolhe ver o grande amor da própria vida seguir em frente, enquanto você permanece preso na mesma balança. O Peter faz essa escolha, mas ela não é bonita. Ela dói, ela destrói, ela cobra um preço e talvez seja justamente por isso que ela pareça tão real, porque a vida também faz isso. Às vezes a gente toma uma decisão acreditando que está salvando todo mundo, só para descobrir muito tempo depois que a única pessoa que precisava ser salva era a gente mesmo. Mas existe uma coisa curiosa sobre nós seres humanos. A gente quase nunca percebe os nossos próprios erros enquanto nós estamos vivendo eles. É muito mais fácil enxergar a dor quando ela pertence a outra pessoa. Talvez seja exatamente por isso que a maior mudança do Peter não acontece durante uma luta, ela acontece durante uma conversa. Até aquele momento, ele ainda acreditava que o isolamento era uma demonstração de amor, que sofrer sozinho era um sacrifício necessário, que carregar o peso do mundo era simplesmente o preço de ser quem ele era. Mas então ele encontra alguém fazendo exatamente a mesma coisa. Jean Grey. Ela também estava tentando carregar uma dor grande demais. Também acreditava que precisava enfrentar tudo sozinha. Também estava convencida de que afastar as pessoas era uma forma de protegê-las. E pela primeira vez em muito tempo, o Peter não estava olhando para um problema. Ele estava olhando para um espelho. É engraçado como a gente consegue reconhecer no outro aquilo que leva anos para admitir em nós mesmos. Quando ele olha para Jean, ele não vê força, ele vê exaustão. Ele vê alguém que deixou de viver para apenas sobreviver. Alguém tentando convencer a si mesmo de que a solidão era uma escolha, quando na verdade ela já tinha virado uma prisão. E acho que essa é uma das cenas mais bonitas do filme inteiro, porque o Peter percebe uma coisa que talvez nunca tivesse conseguido entender sozinho. A dor compartilhada não diminui o amor que sentimos por quem perdemos, ela diminui apenas o peso que carregamos. Então ele diz uma frase que parece um conselho para ela, mas na verdade é uma confissão. Não é porque a gente perdeu alguém que precisamos continuar sozinhos. Na primeira vez que eu ouvi essa frase, eu achei que ela servia para Jean, quando percebi que ela servia mais pro Peter e talvez para todos nós. Porque quantas vezes a gente transforma uma perda em uma sentença, como se sofrer fosse uma dívida, como se seguir em frente fosse uma traição, como se aceitar ajuda diminuísse o tamanho do amor que sentimos. Peter fez exatamente isso. Ele confundiu amor com punição. Passou tanto tempo acreditando que precisava pagar pelas pessoas que perdeu, que esqueceu que elas nunca teriam desejado isso para ele. E talvez seja assim na nossa vida também. Quando perdemos alguém, quando erramos, quando decepcionamos alguém, a gente cria uma espécie de tribunal dentro da nossa própria cabeça. E, curiosamente, nós sempre somos o juiz mais cruel. A sentença quase sempre é a mesma. Você merece carregar isso sozinho. Só que ninguém consegue sobreviver por muito tempo acreditando nisso. Porque existe uma diferença enorme entre lembrar de alguém e construir uma casa dentro da própria dor. O luto nunca pediu isolamento, a culpa pediu, a ansiedade pediu, o medo pediu, mas o amor nunca pediu isso. Talvez Peter tenha entendido naquele instante que passar anos tentando proteger todo mundo também era uma forma de fugir, porque enquanto ele estava ocupado salvando a cidade, nunca precisava encarar o próprio sofrimento. Era mais fácil vestir a máscara, era mais fácil sair balançando entre os prédios, era mais fácil resolver os problemas dos outros, porque enquanto existia alguém precisando do Homem-Aranha, o Peter Parker podia continuar ignorando a si mesmo. E isso me acertou de um jeito muito pessoal, porque eu também já fiz isso. Nem sempre salvando pessoas, é claro, mas me ocupando, trabalhando mais,
pensando mais nos problemas dos outros do que nos meus. Sempre encontrando alguma coisa para fazer, porque no fundo parar significava ouvir pensamentos que eu não queria ouvir. A gente chama isso de responsabilidade, de maturidade, de altruísmo, mas às vezes é só uma fuga muito bem disfarçada. Eu acho que foi exatamente nesse momento que eu entendi porque esse filme me emocionou tanto. Ele não mostra um herói aprendendo a ficar mais forte. Ele mostra um homem aprendendo que não precisa mais carregar a própria dor em silêncio. Porque existe uma verdade muito difícil de aceitar. As pessoas que amam você não querem apenas ser protegidas por você, elas também querem ter a chance de proteger você. E quando impedimos isso, não estamos apenas nos machucando, também estamos tirando delas a oportunidade de amar. Existe uma frase que a gente escuta desde criança: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Durante muito tempo, eu achei que essa era a mensagem do Homem-Aranha. Hoje, eu acho que ela está incompleta. Porque ninguém nunca ensina o que acontece quando essa responsabilidade começa a consumir quem você é. Ninguém fala sobre o momento em que você deixa de viver e passa apenas a cumprir responsabilidades. É exatamente isso que acontece com o Peter. Em determinado momento da história, ele já não é mais um garoto tentando equilibrar duas vidas. Ele deixa de existir como Peter Parker e tudo que sobra é o Homem-Aranha. Ele acorda sendo Homem-Aranha, trabalha como Homem-Aranha, pensa como Homem-Aranha, respira como Homem-Aranha. Mas o Peter, o garoto que sonhava, ria, amava, fazia planos, esse vai desaparecendo aos poucos. E talvez essa seja uma das partes mais assustadoras do filme, porque isso acontece com a gente também. A vida adulta tem um jeito muito silencioso de roubar quem nós somos. No começo, você faz um esforço, porque é necessário. Depois você abre a mão de um descanso, depois deixa um hobby para depois para de responder alguém, depois adia um sonho, depois diz que vai cuidar da sua saúde quando der tempo. E quando percebe, já faz tempo que você só resolve problemas que nem lembra mais quem era antes deles. Você continua funcionando, mas já não tá mais vivendo. E é curioso como Peter representa exatamente isso. Quando somos crianças, a gente enxerga um herói balançando entre prédios. Quando crescemos, a gente enxerga alguém que passa 90% do tempo resolvendo os problemas dos outros. No trabalho, na família, com os amigos, sempre tentando evitar que alguém se machuque, sempre acreditando que se ele descansar por um instante, alguma coisa vai dar errado. Não parece a vida de muita gente por aí? A gente passa o dia inteiro apagando incêndios. No trabalho, resolvendo problemas que não criamos. Em casa, tentando fazer o melhor por quem amamos. Na cabeça, antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. E no meio disso tudo, a gente vai se esquecendo de perguntar uma coisa muito simples: como eu estou? Porque existe uma armadilha muito perigosa na responsabilidade. Ela faz a gente acreditar que o nosso valor está apenas naquilo que fazemos pelos outros. Que só merecemos descansar depois que todo mundo estiver bem. Só merecemos respirar quando tudo estiver resolvido. Só merecemos paz quando não houver mais ninguém precisando da gente. O problema é que esse dia nunca chega. Sempre vai existir mais um problema, mais uma preocupação, mais uma pessoa precisando de alguma coisa. E se a nossa felicidade depender de resolver tudo isso primeiro, ela nunca chega também. Talvez seja por isso que o Peter nunca parece em paz. Porque ele está perseguindo uma missão impossível. Salvar todo mundo, evitar toda dor, impedir toda perda. Essa nunca foi uma responsabilidade que um ser humano pudesse carregar. Na verdade, ninguém consegue. E talvez seja justamente aí que o filme toca em um assunto que quase nunca associamos ao Homem-Aranha: saúde mental. Porque o Peter vive em estado de alerta o tempo inteiro. Ele sente que precisa estar sempre um passo à frente, sempre preparado, sempre disponível, sempre forte, como se descansar fosse irresponsabilidade, como se demonstrar fraqueza colocasse alguém em risco. E isso é exaustivo.
existe um momento em que você percebe que já não tá mais vivendo por escolha, tá vivendo por obrigação, quase como uma máquina, cumprindo uma função. E isso me fez pensar em quantas pessoas existem que são exatamente assim. Pessoas que sorriem, trabalham, conversam, fazem piadas, mas que por dentro já esqueceram como é simplesmente existir, sem carregar um peso enorme nos ombros. Talvez por isso o Peter Parker continua sendo tão atual, porque o maior vilão dele nunca foi o Duende Verde, nunca foi o Dr. Octopus, nunca foi o Venom. O maior inimigo dele sempre foi essa voz silenciosa dizendo que ele precisava dar conta de tudo, que não podia falhar, que não podia descansar, que não podia pedir ajuda. E essa voz, eu acho que muita gente conhece. Eu conheço, e talvez você também conheça, porque ela aparece sempre do mesmo jeito. Só mais um pouco, só mais essa responsabilidade, só mais esse problema, só mais essa pessoa, até que um dia, quando você olha pra trás, percebe que faz muito tempo que deixou de cuidar de si. E talvez seja essa a maior ironia da história do Peter Parker. Enquanto o mundo inteiro olha o Homem-Aranha e vê alguém capaz de salvar qualquer pessoa, existe um garoto por trás da máscara que há muito tempo está tentando descobrir como salvar a si mesmo. Existe uma cena perto do final do filme que, pra mim, muda completamente o significado da história. E, curiosamente, ela não envolve uma luta, não envolve um vilão, não envolve uma explosão. Ela envolve o Peter finalmente enxergando uma coisa que estava diante dele o tempo inteiro, que ele nunca esteve sozinho. Durante boa parte da vida, o Peter acreditou que carregar o peso do mundo era uma obrigação exclusiva dele. Se alguém sofresse, era culpa dele. Se alguém morresse, era culpa dele. Se alguém estivesse em perigo, ele precisava resolver sempre. E quando você vive tempo suficiente acreditando nisso, acontece uma coisa muito perigosa. Você deixa de perceber todas as pessoas que caminham ao seu lado, porque a culpa tem esse efeito. Ela estreita a nossa visão. Ela faz parecer que só existe você e o peso que você carrega. O resto desaparece. Mas então o filme faz algo brilhante. Ele vira a câmera. Durante quase toda a história, nós olhamos o mundo pelos olhos do Peter. Agora, pela primeira vez, o Peter olha o mundo pelos olhos das outras pessoas. E o que ele encontra é completamente diferente do que imaginava. Ele encontra uma cidade que o ama. Pessoas que lembram do que ele fez, pessoas que foram tocadas pela existência dele, pessoas que talvez nunca tenham sabido seu nome, mas que nunca esqueceram aquilo que ele representou. Eu acho essa cena linda, porque ela quebra uma mentira que a culpa conta para todos nós. Mentira de que estamos sozinhos. Porque estar sozinho e sentir-se sozinho são coisas diferentes. Tem gente cercada de pessoas que ama e ainda assim acredita que não pode contar com ninguém. Tem gente que recebe carinho todos os dias, mas continua convencido de que seria um peso se pedisse ajuda. Tem gente que é profundamente amada sem conseguir acreditar nisso. O Peter era uma dessas pessoas. Ele passou tanto tempo convencido de que precisava proteger todo mundo e nunca percebeu que existiam pessoas querendo protegê-lo também. E talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas que esse filme deixa. Nós passamos a vida inteira acreditando que o amor é aquilo que damos, mas quase nunca aprendemos a receber ele. Receber cuidado, receber colo, receber preocupação, receber ajuda, como se aceitar isso diminuísse quem nós somos, como se deixar alguém carregar um pedaço da nossa dor fosse um sinal de fraqueza. Mas talvez seja exatamente o contrário. Talvez exista uma coragem muito maior em dizer eu preciso de você do que em repetir pela milésima vez de que tá tudo bem. Porque qualquer um consegue vestir uma armadura. Difícil mesmo é ter coragem de tirar ela. E foi aí que eu entendi porque esse filme mexeu tanto comigo. Durante anos eu admirei o Peter Parker pelo motivo errado. Eu achava que o que fazia dele um herói era a capacidade de suportar tudo. De apanhar, de perder, de levantar, de continuar. Só que não. O filme mostra que isso nunca foi uma qualidade, foi uma ferida. Uma ferida que ele romantizou por tempo demais.
A verdadeira evolução dele não acontece quando ele aprende a suportar mais dor. Acontece quando ele entende que não precisa mais fazer isso. E essa diferença muda tudo. Porque existe uma ideia muito bonita que a gente costuma repetir, que quem ama protege. Só que talvez a gente tenha entendido essa frase pela metade. Quem ama protege, mas quem ama também permite ser protegido. Porque o amor nunca foi uma via de mão única. Não é apenas sobre segurar alguém quando essa pessoa cai. Não é sobre permitir que alguém segure você. E talvez seja justamente aí que o Peter finalmente volta a ser o Peter Parker. Não porque os problemas acabaram, eles não acabaram. Ele continua carregando perdas, continua sentindo saudade, continua convivendo com as consequências da escolha que ele fez. Só que agora existe uma diferença. Ele já não acredita que precisa atravessar tudo isso sozinho. E isso não muda apenas o final do filme, muda completamente a vida dele. Porque existe uma frase que ficou martelando na minha cabeça desde que eu saí do cinema. Todo mundo vê o Homem-Aranha salvando as pessoas. Quase ninguém percebe o Peter Parker tentando salvar a si mesmo. E talvez essa sempre tenha sido a verdadeira história do Homem-Aranha. Existe uma cena também nesse filme que eu sinceramente não consigo tirar da cabeça. Imagino que quem viu também não consiga tirar da cabeça. Não porque ela seja grandiosa, mas porque ela é cruel. Cruel do jeito que só a realidade consegue ser. Durante boa parte da história, o Peter vive sustentado por uma promessa silenciosa. Ele acredita que um dia, quando estiver tudo seguro, quando ela estiver protegida, quando finalmente for a hora certa, ele poderia voltar. Poderia dizer tudo aquilo que ficou preso na garganta. Poderia finalmente viver a vida que escolheu abrir mão. Era isso que fazia todo o sofrimento parecer suportável, porque existia uma esperança. A esperança de que aquele sacrifício teria um final feliz. E então, chega o fatídico momento. O momento que ele esperou por tanto tempo. Ele olha para MJ pela primeira vez em muito tempo e baixa completamente a guarda. Ali não existe mais o Homem-Aranha. Não existe a máscara. Não existe o herói. Existe apenas um garoto. Falando com a pessoa que ele mais amou na vida. E talvez seja justamente por isso que a cena dói tanto. Porque o Peter finalmente faz aquilo que nós passamos o filme inteiro esperando que ele fizesse. Ele se permite ser vulnerável. Ele deixa o orgulho de lado. Ele deixa a culpa de lado. Ele deixa o medo de lado. E decide dizer a verdade. Só que a vida nem sempre espera a gente estar pronto. Então, ela olha pra ele com carinho, com gratidão e diz uma frase que talvez seja uma das mais dolorosas de toda a história do personagem. Eu sou muito grata, mas eu não te amo. Eu não lembro de você. E talvez o que mais machuca nessa cena é que ela não tá sendo cruel. Ela tá sendo honesta. Ela não esqueceu porque quis. Ela não deixou de amar porque deixou de se importar. Ela simplesmente não conhece mais aquele garoto. E existe alguma coisa mais dolorosa do que amar alguém que já não pode mais amar você da mesma forma? Porque aquele amor ainda existe, pelo menos para um deles. Mas agora ele vive sozinho, sem memória compartilhada, sem história, sem futuro, só como lembrança. E eu acho que essa cena destrói tanta gente porque ela toca em uma experiência muito humana. Nem sempre perder alguém significa assistir essa pessoa morrer. Às vezes, a gente perde pessoas que continuam vivas, pessoas que seguem em frente, pessoas que encontram outros caminhos, pessoas que um dia conheceram exatamente quem nós éramos, mas hoje já não conhecem mais. Talvez porque o tempo mudou um de nós, ou porque uma escolha mudou tudo, porque a vida simplesmente aconteceu e não existe superpoder capaz de consertar isso. Existe uma frase muito bonita que as pessoas gostam de dizer, eu vou repetir isso de novo, que se você ama alguém, tem que deixar essa pessoa aí e ela parece linda até o dia em que você precisar viver ela. Porque ninguém fala sobre o preço disso. Ninguém fala sobre o que é observar de longe alguém que ainda ocupa um espaço enorme dentro de você.
construindo uma vida da qual você já não faz parte. Ninguém fala sobre o silêncio, sobre as palavras que nunca serão ditas, sobre os planos que nunca existirão, sobre a estranha sensação de que o mundo continua girando menos dentro de você. Quando o Peter vê a MJ com outra pessoa, logo no começo do filme, não é ciúmes que aparece no rosto dele, é luto. Porque existe uma diferença enorme entre perder um relacionamento e perder a possibilidade dele existir. Ele sabe que aquele amor nunca deixou de existir dentro dele, mas também sabe que, por causa da escolha que fez, talvez nunca mais tenha oportunidade de vivê-lo. E isso é devastador, porque o maior sacrifício do Peter nunca foi colocar a própria vida em risco, foi abrir mão da única vida que ele realmente queria viver. E talvez seja exatamente aqui que o filme deixa de falar apenas sobre amor e passa a falar sobre arrependimento, sobre escolhas, sobre o peso insuportável de acreditar que uma única decisão pode definir o resto da sua existência. Quem nunca voltou mentalmente para um momento da própria vida pensando: e se eu tivesse dito aquilo? E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse pedido ajuda? E se eu tivesse escolhido diferente? A gente nunca descobre, assim como o Peter nunca vai descobrir. E talvez seja essa a parte mais adulta de toda a história, porque crescer também é entender que existem decisões sem botão de voltar. Existem despedidas que nunca acontecem da forma como a gente gostaria. Existem pedidos de desculpa que chegam tarde demais. Existem eu te amo que encontram pessoas completamente diferentes daquelas para quem foram guardados. E isso dói. Dói porque é real. Mas existe uma última coisa que essa cena me ensinou. Durante muito tempo, eu achei que ela falava sobre perder o amor da sua vida. E hoje, eu acho que ela fala sobre outra coisa. Ela fala sobre o perigo de esperar o momento perfeito para viver. Porque às vezes a gente passa tanto tempo tentando proteger aquilo que ama, que quando finalmente decide viver, a vida já seguiu em frente. E talvez essa frase mais dolorosa que esse filme nunca disse em voz alta: algumas oportunidades não acabam porque deixamos de amar. Elas acabam porque esperamos tempo demais para acreditar que também merecíamos ser felizes. Quando eu era criança, eu achava que ser o Homem-Aranha significava aprender a soltar teias. Hoje eu acho que crescer foi descobrir que o verdadeiro desafio sempre foi outro. Era continuar sendo o Peter Parker. Porque qualquer um consegue ser herói por alguns minutos. O difícil é continuar sendo uma boa pessoa depois que a vida quebra você. Depois das perdas, depois das decepções, depois da culpa. Depois de perceber que nem sempre fazer a coisa certa traz um final feliz que a gente imaginava. E mesmo assim, escolher continuar. Talvez seja por isso que o Homem-Aranha nunca tenha sido apenas um personagem. Ele representa uma parte de todos nós. A parte que sente que precisa dar conta de tudo. A parte que acredita que descansar é egoísmo. A parte que vive tentando proteger todo mundo enquanto esquece completamente de si. A parte que coloca a máscara todos os dias antes de sair de casa. Porque no fim das contas, todos nós temos uma. Tem gente que coloca um sorriso, tem gente que faz piada, tem gente que trabalha sem parar, tem gente que diz que tá tudo bem, mas a máscara tá sempre lá. Ela esconde um cansaço que ninguém vê. E talvez tenha sido isso que esse filme tenha me ensinado. Peter passou anos acreditando que a sua maior responsabilidade era salvar as pessoas. Mas não era. Sua maior responsabilidade também era não perder a si mesmo no processo. Porque existe uma diferença enorme entre viver pelos outros e deixar de viver por causa deles. Nenhuma pessoa que ama você gostaria de descobrir que precisou perder você para ser protegida por você. E talvez essa seja a maior prova de amor que existe. Não é carregar tudo sozinho, é confiar em alguém o suficiente para dividir esse peso. É acreditar que quem ama você também merece a oportunidade de estar presente quando a sua vida desmorona. Porque amar nunca foi apenas sobre segurar alguém quando essa pessoa cai. Também é sobre deixar que alguém segure você.
E eu acho bonito que o Peter só descubra isso agora, depois de tudo, porque isso torna a história dele muito parecida com a nossa. A gente também demora para entender que pedir ajuda não diminui ninguém, demora para perceber que ser forte o tempo inteiro não é uma virtude, é uma sobrevivência. Demora para aceitar que algumas dores não foram feitas para serem carregadas por uma pessoa só. E às vezes essa demora custa caro, muito caro. Mas existe uma frase sobre o Homem-Aranha que sempre me acompanhou, a famosa dele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Depois desse filme eu acho que acrescentaria mais uma: com grandes responsabilidades também precisa existir a coragem de reconhecer os próprios limites. Porque responsabilidade sem vulnerabilidade vira prisão, amor sem confiança vira controle, e sacrifício sem esperança vira sofrimento. E nenhum ser humano foi feito para viver assim. Talvez seja por isso que depois de tantos anos o Peter Parker continue sendo o herói mais humano que já existiu. Não porque ele vence todas as batalhas, ele não vence. Não porque ele salva todo mundo, ele não salva. E não porque ele sempre faz as escolhas certas, porque ele não faz. Mas porque mesmo depois de errar, mesmo depois de perder, mesmo depois de achar que estava completamente sozinho, ele escolhe ser gentil. Continua escolhendo ajudar. Continua escolhendo acreditar nas pessoas. Continua colocando a máscara mais uma vez. E talvez essa seja a maior forma de coragem que existe. Não vencer, mas continuar. Porque a vida vai nos derrubar, vai fazer a gente duvidar de nós mesmos, vai nos convencer de que ninguém entenderia o que estamos sentindo. Vai dizer que é melhor guardar tudo, que é melhor sofrer calado e que é melhor carregar o mundo inteiro sozinho. Mas se existe uma coisa que o Peter Parker finalmente aprendeu, é que essa voz mente. Você não precisa carregar tudo sozinho, nunca precisou. Talvez existam pessoas esperando apenas que você permita que elas caminhem ao seu lado. Talvez exista alguém disposto a dividir um pedaço da sua dor. Talvez exista alguém que ame não apenas o seu lado forte, mas também as partes que você ainda está tentando reconstruir. E se esse filme me ensinou alguma coisa, é que o Homem-Aranha nunca foi o herói porque conseguia levantar um prédio. Ele era o herói porque, mesmo soterrado pelo peso da própria vida, ele encontrava forças para levantar mais uma vez. Talvez seja isso que a gente precise fazer também. Não fingir que tá tudo bem, não tentar ser invencível, não viver escondido atrás de uma máscara, mas levantar. Um dia de cada vez. Aceitando ajuda quando ela vier, estendendo a mão quando alguém precisar. E lembrando que antes de qualquer máscara, antes de qualquer responsabilidade, antes de qualquer papel que o mundo espere da gente, existe uma pessoa. E essa pessoa também merece ser salva. Porque no fim, todo mundo vê o Homem-Aranha salvando a cidade. Mas talvez a verdadeira história sempre tenha sido do Peter Parker, aprendendo que ele também merecia ser salvo.